São muitas as informações do mercado de transferências do Internacional antes do dia que marca o retorno das atividades dos jogadores do grupo principal na pré-temporada, se preparando para o início do Campeonato Brasileiro marcado para o final deste mês de janeiro. No mercado de transferências, o Internacional recebe alguns jogadores sendo oferecidos, casos do atacante Alexis Sanches e caso de uma proposta que chama a atenção. O Fluminense, interessado no meia e capitão Alan Patrick, colocou na mesa do Internacional a possibilidade de uma troca por Paulo Henrique Ganso. A gente fala também sobre os anúncios que aconteceram durante esta sexta-feira e os anúncios que acontecerão neste sábado. Também a partir da chegada do executivo de futebol do Inter, Fabinho Soldado, em Porto Alegre, o que aconteceu na noite desta sexta. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 2 de janeiro de 2026. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta sexta-feira. Sexta-feira, onde o grupo que está se preparando para o Campeonato Gaúcho, que tem a estreia no próximo final de semana, dia 11 de janeiro, contra a equipe do Novo Hamburgo, realizou um treinamento no CT Parque Gigante. A preparação ela estava acontecendo no CT da Morada dos Quero-Queros em Alvorada, mas nessa sexta-feira foi para o CT Parque Gigante, que é o CT do grupo principal, é o CT do time profissional, e onde agora a equipe principal do Inter vai voltar a treinar. Por quê? Neste sábado, à tarde, o Inter tem a reapresentação do restante do grupo de jogadores do time principal. Este grupo que vai se preparar com Paulo Pesolano para o Campeonato Brasileiro, que vai iniciar no final do mês de janeiro, 31 de janeiro, para ser mais exato. E, a partir disso, os jogadores que estavam treinando no CT de Alvorada para o Campeonato Gaúcho passam para o CT Parque Gigante, para treinar com o restante do grupo principal. Paulo Pesolano vai comandar as atividades, o Pablo Fernandes, que é auxiliar técnico permanente, vai seguir dando treinos para o time do Gauchão, mas os grupos se encontram a partir de agora no CT Parque Gigante e neste sábado à tarde vai acontecer a representação de grande parte e dos principais jogadores do elenco colorado. Mas eu quero aqui falar sobre mercado de transferências, porque muitas situações vão começar a se desenrolar a partir de agora com a chegada de Fabinho Soldado em Porto Alegre. O executivo de futebol do Inter, que foi contratado depois de terminar o seu contrato com o Corinthians, ele chegou na capital gaúcha na noite desta sexta-feira. Essa foto aí, ela é do Lucas Dias, lá no canal do Lucas Dias Repórter, e mostra o Fabinho chegando no Aeroporto Internacional Salgado Filho, porque ele veio exatamente para a reapresentação dos demais jogadores e será anunciado, inclusive, ao longo deste sábado como novo executivo de futebol do Internacional, por mais que já esteja trabalhando nos bastidores há alguns dias. O Fabinho Soldado, a partir de sua oficialização, a partir da sua chegada em Porto Alegre, vai também desenrolar algumas situações que estão na mesa do Internacional. E vários desses negócios foram conhecidos hoje. Na tarde desta sexta-feira, por exemplo, eu gravei aqui no canal um conteúdo sobre Alexis Sanches, atacante chileno de 37 anos que está vinculado ao Sevilha e que foi oferecido ao Internacional. Ele foi oferecido, o Inter analisa a possibilidade de fazer um investimento por este jogador. E o salário dele não é tão alto assim. Eu falei sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa sexta, é só conferir aqui no canal. Mas uma outra situação que aconteceu e teve repercussão nessa sexta foi uma informação trazida pela Rádio Gaúcha, tá? Mais precisamente, o Léo Oliveira falou sobre isso e vi outros comunicadores também da Rádio Gaúcha noticiando isso, que o Fluminense fez uma proposta ao Internacional por Alan Patrick. A gente sabia que o Fluminense havia se interessado pelo capitão do Internacional, mas a proposta do Fluminense, ela envolvia o envio de Paulo Henrique Ganso para o Internacional. O Inter cederia Alan Patrick, o Fluminense daria Paulo Henrique Ganso e mais uma contrapartida em dinheiro. E o Inter negou na hora.
O Inter não tem interesse em se desfazer de Alan Patrick e ter Paulo Henrique Ganso em seu plantel. A ideia é manter o Alan Patrick aqui em Porto Alegre. O Fluminense pode até aumentar as investidas por esse jogador, mas o Inter não tem demonstrado um interesse em se desfazer do Alan Patrick, que teve inclusive renovação contratual anunciada ontem. Mas chama a atenção, seria uma troca de 10 por 10, o Paulo Henrique Ganso, um camisa 10 multicampeão, o Alan Patrick, um cara que teve muita importância na história recente do Internacional nesses últimos anos. Seria muito repercutida essa troca, mas o Inter rechaçou essa possibilidade, tá? Uma outra informação de mercado importante foi trazida pelo Lucas Colar, que está muito em cima do negócio do Inter com Pedro Raul, que está muito avançado, e o Pedro Raul vai se reapresentar no Corinthians neste sábado. O que não é uma má notícia para o Internacional, tá? Ele vai se reapresentar no Corinthians e na sua reapresentação ele vai sentar com a diretoria corintiana para saber qual que vai ser o seu destino. O Inter estava negociando com o Corinthians a situação de um empréstimo de Pedro Raul. O Corinthians havia dado o ok para o Internacional. O Pedro Raul tem interesse em vir para o Inter, estava tudo muito bem encaminhado, mas é necessária uma reunião do Pedro Raul com a direção do Corinthians. Ele vai a São Paulo para isso, na reapresentação do elenco, senta com os dirigentes corintianos e a expectativa é que ele consiga a sua liberação para vir ao Internacional, o que é o desejo dele. Ele estava em Porto Alegre, ele é de Porto Alegre e poderá voltar para assinar com o Inter um contrato de empréstimo de uma temporada. O salário dele é de R$700 mil, o Inter pagaria 500 mil e os Corinthians outros 200 mil. A direção colorada, nesta sexta-feira, anunciou 2 compras de jogadores que estavam emprestados ao Internacional em 2025. Uma delas é do Victor Gabriel, que o Inter vai pagar 2 milhões de reais para a equipe do Sport Recife, que havia emprestado o jogador. E a outra situação é do Johan Carboneiro, que pertencia ao Racing, emprestou o jogador ao Internacional e o Inter está executando uma opção de compra de 4 milhões de dólares pelo passe do Carboneiro. As 2 situações agora oficializadas pelo Internacional. O que não está oficializado ainda do ponto de vista de renovação contratual é o Gabriel Mercado. E a reapresentação acontece neste sábado. Então, todo mundo espera que o Gabriel Mercado tenha sua renovação anunciada neste sábado, tá? Mas isto ainda não aconteceu. O Inter tem interesse em renovar com o Gabriel Mercado, fala muito sobre isso no bastidor, mas o mercado não tem se manifestado muito nos últimos dias. Vamos ver se ele aparece na reapresentação do Internacional, a partir também de uma ampliação de vínculo que precisa ser oficializada neste sábado para que o jogador se reapresente normalmente, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Passar algumas odds deste sábado de jogos espalhados pelo mundo. A gente tem ligas europeias em andamento, como por exemplo a Premier League, que tem Aston Villa e Nottingham Forest. Odd do Aston Villa 1.75, empate 3.6, Nottingham 4.4. Tem também Bournemouth e Arsenal. Odd do Bournemouth 6.25, empate 4.6, Arsenal 1.43. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!